Vamos agora pra Shoshimin Series. Esse eu vi só o primeiro episódio. Ah, quem diria? Pois é, cara, pois é. Então, sobre o que é Shoshimin Series? Shoshimin Series é sobre os nossos dois protagonistas, o Kobato e a Yuki, esqueci Yuki. se eu não me engano o nome dela. Que ambos querem se tornar, principalmente o Kobato, ele quer se tornar uma pessoa ordinária, porque ambos eles são muito esquisitos à sua própria maneira. E aí eles tentam ser pessoas normais, só que no caso do Kobato ele é um cracudo por mistério. Então toda vez que aparece algum mistériozinho, por mais bobo que seja, ele vai querer desvendar. Porque ele quer se apresentar superior. E meio que a história vai sendo a partir daí desses grandes mistérios do dia a dia. Ou não. Porque eu já começo, inclusive, como uma conversa sobre essa ideia do ordinário, que eu acho muito legal. Porque o principal argumento de Shoshimin é justamente o argumento que muita gente tem. Ser ordinário é chato! É desinteressante, é boring. Ser a pessoa comum, que é tipo, você acorda, vai pro seu trabalho, conversa com 2, 3 colegas seus, volta e faz coisas genéricas. Sim, é chato pra caralho! Ver pessoas querendo ser genéricas, quem diria que é chato! E meio que a conversa de Shoshimin já parte pra aí. Porque muito do que ele quer fazer é pegar essas pessoas que não são exatamente ordinárias e colocar nelas nessas situações, porque algo que te faz sair do ordinário é como você enxerga as situações da sua própria maneira. Então, quando você tem, por exemplo, o Kobato fazendo um grande mistério. Por exemplo, o segundo episódio é um ótimo exemplo. De que ele faz um grande mistério, um grande CSI sobre como o cara fez um chocolate quente muito gostoso. E a resposta é simples. Ele pegou uma caixa de leite e colocou no micro-ondas. Pra esquentar. É simples, é óbvio. Mas todas as voltas e processos pra ele tentar chegar nisso e criar esse denominador comum é bem único. Inclusive é muito auxiliado pela direção do anime, que é muito boa. E isso é um principal ponto do anime. Como ser ordinário é chato, e o que define realmente você como uma pessoa é a forma como você lida com essas situações, por mais bestas que elas sejam. Eu não sei, Maurício, tinha que Não sei. coisa, sei lá. Cara, Pega o Porque se gancho for só aí, eu, vai ser vai, chato. Vai ser reage. chato, mano. um ponto que eu acho muito interessante de Shoshimin é a composição de série dele. Porque, parando pra pensar nele ser um projeto de 10 episódios, né, que inicialmente era pra ser um longo e tal, cara, eu acho que a forma de como ele conduz a narrativa é muito interessante, porque ele usa essa trama exata aí que o Rafa falou em relação a eles tentarem ser ordinários, de uma maneira que você é conduzido a processos que te mostram como que eles são falhos nessa tentativa e o como que os personagens agem por si, tendo essa tentativa como um gancho. Então você tem episódios que essencialmente são mais de diálogos, como por exemplo, chega até um episódio no meio, se eu não me engano é o 6 ou o 5, que tá tendo um diálogo entre a Osanai e o Kobato, que eu acho que a maneira de como eles montam todo um cenário hipotético de um caso é muito interessante, porque ele logo já te mostra, bom, esses personagens estão preparados para situações que fujam dessa situação ordinária que eles estão querendo se colocar. E eu acho que a maneira de como o anime ele conduz, e aí, não vou dar muito spoiler, mas um ponto para esse ponto de virada ou essas escorregadas que eles dão nesses processos de tentar se tornar ordinário, eu acho que é muito interessante. Inclusive, a resolução do anime eu acho que é muito boa para você que está procurando um mistério, porque ao mesmo tempo que ele é sobre se tornar ordinário, quando os pontos fogem e você quer entender como são esses personagens, eles escorregam, você começa a dar valor para os momentos que você pode achar chato do anime. Porque, por exemplo, eu, até a condução do anime, eu ainda estava achando ele um pouco repetitivo pelos processos e como ele estava querendo apresentar cada personagem. Eu acho que os primeiros episódios eles conseguem setar muito bem quem é cada um.
Só que a maneira de como ele entregou o escorrego e entregou como esses personagens vão agir tentando lidar com essa fuga do que eles querem, pô, foi muito da hora. Então eu acho que é uma série que brilhou muito por causa da composição e a direção aqui brilha também muito bem e o texto, ele te força a ter uma paciência de pessoa que acompanha realmente mistério no geral, que é você ter a paciência para entender os personagens, pescar os mistérios e ver aonde a narrativa vai te entregar. Eu acho que ela consegue entregar muito bem. E, tipo assim, foi uma surpresa, porque eu não tava dando nada pra Xoximin e ele me deu essa gama de personagens, essa gama de mistérios que conseguiram dar um a mais pro ponto de ser ordinário. Eu entendo porque os personagens querem ser ordinários, sabe? Esse é um ponto que eu acho que o anime acerta muito bem. Sim, ao mesmo tempo, cara, porque eu sou, por exemplo, a pessoa que já tava botando fé desde o início e tava adorando tudo desde o início. Tanto que quando eu via, pô, mas esse negócio é chato, eu vejo, gente, não, tem muito contexto aqui legal. Porque principalmente por ser do autor de Ryoka, eu quis ver o que ele queria cozinhar, porque Ryoka tem um pouco disso. Pelo menos pra mim, eu acho Ryoka muito qualquer coisa na primeira metade. Quando chega na segunda, que é mais ou menos o arco do festival, e você tem muito do contexto de cada personagem, e principalmente um foco na dinâmica de como a história age, eu vejo o Xoximin e penso, porra, é a mesma coisa. Só que aqui, no caso, você tá lidando justamente nessa perspectiva de que ser ordinário é a pior coisa do mundo. É você só querer se igualar e meio que, tipo, separar você de sua maior individualidade. No caso, o Kobato sendo, por exemplo, um grande fã de mistério, e a Yuki sendo uma grande psicopata. Mas não no psicopata se ligar Sayono, não se preocupe. Vendo ambos trazerem essa ótica de que não quero, principalmente a Yuki, eu não quero ser ordinário, porque ser ordinário é chato. É perder a essência do que eu realmente sou. Mesmo que eu esteja isolado. E a forma como eles vão trazendo esses elementos únicos, muito até com um grande ressalto da direção do Mamoru Kambi, que gosta de sair muito de todos esses níveis de conversa para umas cenas mais lúdicas e fazer o cenário dessas cenas mais lúdicas contarem o sentimento e o clima dos personagens. Pô, eu acho de uma sacada muito legal. Muito, até genial, visto da forma como um anime que, num geral, é muito pé no chão. Os mistérios de Xoximin estão na lista das coisas mais qualquer coisa e anticlimática que eu já vi na minha vida. E essa é a ideia. Porque é só uma situação simples. E até pro Japão, algumas situações são muito simples. Mas pra eles querem ver essa situação como o momento da vida deles. É o momento mais louco do mundo. E eu acho isso muito da hora. Dois adolescentes no seu momento de que, pra mim, isso é a coisa mais importante, interessante e o maior acontecimento que tá acontecendo essa semana, esse mês. Sim. Exato. O maior momento, como ele fez Todo esse caso é chocolate isso. quente. Tipo, oh meu Deus, eu sou eu com meu espírito de detetive preciso descobrir como o irmão conseguiu fazer esse negócio fantástico. Nossa, ele esquentou coisa primeiro. Ele resolveu um quebra-cabeça hiper difícil da física. Ou um episódio que até eu lembro que o Thunder tava vendo na live. Como que eu vou comer o doce sem a outra saber que eu comi o doce? Mas esse daí eu acho que é um pouco mais plausível. Eu acho que ali o Mind Game faz sentido porque você tá arrancando o doce de alguém. Então, existe um perigo. Essa que é ótima. Sei, é que existe um grau de periculosidade. Vai arrancar o doce da garota. Episódio da bike que eles estão tentando encontrar quem foi a pessoa que pegou a bike, aí eles ficam vendo a rota do negócio, aí eles ficam olhando no Maps. Cara, eu acho aquele episódio tão, tipo, eu já entendi pra onde você quer ir, sabe? E ele te leva, porque os personagens, eles têm o carisma deles ali. A Osanai, pra mim, ela levou o anime num ponto, tipo, ela era quem dava urgência pras paradas, porque se deixassem o Kobato ia ser o mais normal possível, tá ligado? Exatamente. Porque ela que sacou primeiro, né? Os dois fizeram
o acordo de serem normais, mas ela sacou primeiro que ser normal não dá certo. Eles não têm como serem normais. E daí meio que primeira temporada inteira é ela tentando convencer o protagonista disso e uma outra psicopatia dela. Dito isso, o Shimin pra mim foi difícil de entrar. Tô contigo. Se não fosse o Rafa falando, não, esse negócio é bom, confio no autor, não sei o que, eu teria dropado no primeiro episódio. Porque não é tão trivial você pegar a proposta ou o clima que ele quer dar pra obra. Porque ele não quer ser nem tão bobinho e despretensioso no seu slice of life cotidiano, tanto é por essa adolescência de hipérboles dos dois, das situações de mistério e tudo mais. Mas ele também não é aquele ultra mistério. Ele não quer. Tirando uma situação muito pontual, e ainda assim nem tanto, ele não tem um nível de periculosidade e urgência de fato grande. As coisas estão sempre banais. As coisas são banais. Então é um contraste que você tem que aprender a gostar, para quem não está acostumado com esse tipo de obra. Um contraste da hipérbole adolescência, de encarar quase um shunibyo ali de situações, com esse slice of life extremamente mundano. Eu confesso que quando vi o primeiro episódio eu falei, porre! Mas quando sou eu falando isso, eu tomo pedrada, né? Porra. Mas você é um streamer. Mas eu volto atrás em minhas palavras, porque de fato, a partir do momento que, pra mim, eu peguei esse clima, esse tom, essa proposta que ele quis dar pra obra e comecei a reparar um pouco mais na direção. Inclusive, um segundo ponto que me fez voltar pra Shoshimin e pensar, pera, tem coisa aqui. O layout da animação. A organização de quadros. Do quadro. Tipo, eu esqueci como se chama. Storyboard? Não. O comprimento e altura da tela. É diferente. Enquadramento. Sim, a resolução. Resolução, isso. É diferente. E isso me chamou a atenção. Pera. Essa produção é diferente. O que ele quer me passar aqui é diferente do que eu tô vendo do anime padrão despretensioso de temporada que tem roteiro esquizofrênico. Sim, isso já tava claro no primeiro episódio, eu sei. Minha cabeça tava mais preocupada, tipo, vocês querem ser normais, mas vocês são dois adolescentes agindo que nem Shunibyo, não sendo normal. Não! Meu Deus, que coisa chata. E o anime é lento. Se você não saca essa proposta inicial, ou se você não tem um contexto inicial do modo como você tem que encarar Shoshimin, do modo como a obra se constrói, né? Não é tão trivial, assim, eu diria, pra você pegar isso. Mas essa resolução de tela chamou atenção e eu comecei a perceber detalhes de direção, detalhes de produção artística, que é muito bem feito, e até detalhes gerais de como a produção brinca com os personagens, brinca com o figurino deles. Tem determinado momento que é até interessante, porque você começa a antecipar e desconfiar de um certo conflito no final, em função de, pera, essa roupa tá estranha, as coisas estão amarradas desse jeito. Eu não peguei, de fato, que foi o minding game do conflito final, mas algumas coisas deu pra pegar desconfiança justamente em função não só de texto, mas de toda uma construção audiovisual que ele faz para aquilo e para tantas outras coisas que alguém amou desenhar doce nesse anime. Alguém amou desenhar a outra co-protagonista, que eu vou esquecer o nome dos personagens. A Yuki, com 15 mil roupas diferentes. E comendo 300 mil doces diferentes. E outros cenários, aqueles cenários da ponte, aqueles cenários do rio eram lindos. Tantos cenários de ambiente muito bonitos. Então, de fato, uma vez que entrei na vibe do anime, show, perfeito. O problema foi entrar.
E Cara, daí eu colocaria, não é um anime pra todo mundo. eu não te culpo, porque pra mim foi a mesma coisa com Ryoka. Eu tava, tipo, na metade de Ryoka, e eu pensando, mas caralho, é bonito, inclusive, Kyoto Animation, no caso de Ryoka. Eu entendo, é bonito e tal, mas nossa, esse texto é muito esquizofrênico, mano, eu não consigo entrar. Quando eu fui entrando um pouco mais, que daí eu fui pegando principalmente como é a vibe desse autor. Porque o Yonezawa, o Nobu Yonezawa, ele é muito parecido com o Nício na questão de que eles têm a sua própria fórmula de contar história. E por isso que eu até brinquei falando, pô, vocês falarem que o texto. O Igor, por exemplo, reclama, o texto é chato pra caralho. É a prova que o texto é muito bom, na real, porque a forma como ele tá conduzindo e chegando nessas conclusões. E a produção tá fazendo bastante brincadeira, mas eles só estão alinhados com o que o que o texto tá dizendo desde o início, só que de uma maneira muito mais contemplativa. Isso é muito a cara dele. E ele sempre faz história de colegial esquizofrênico falando de mistério. Eu acho incrível. E das duas formas, principalmente em Shoshimin, que eu acho que já até casou mais por conta do que a direção aqui é muito mais clima de mistério mesmo. Pô, você tem um anime assim muito único, muito muito maluco na ideia de ele vai trabalhar em ser antipático. E isso dá até pra fazer uma associação com o Game Seikatsu, onde a apatia é um elemento principal da narrativa. Aqui, no caso, tanto textualmente quanto na produção. E assim, pra mim, nessa brincadeira, Shoshimin, eu tava vendo tanta sacada maravilhosa que pra mim, conclusão geral, é um dos, junto com o Monogatari, o melhor anime dessa temporada. Pra mim, ele leva meu 9 fácil. O Shoshimin em si, eu achei que ele conseguiu setar muito bem os personagens, como eu já falei. Mas um ponto que me tirou um pouco no meio ali foi a maneira de como os mistérios, quando começaram a ficar sérios, começaram a ser colocados, né, no texto. Me parecia algo muito inverossímil. E aí, quando você tem a conclusão final, que fala sobre os personagens, e tu começa a entender que é muito mais sobre essa questão que o Rafa falou, da apatia do que os personagens estão fazendo e de como eles são egoístas e como eles estão agindo de uma forma esquisita pra tentar ser ordinário, pô, tu ganha muito mais no anime, tu entende muito mais o que foi tudo que você viu. Porque toda a resolução, todo o caso era uma apresentação de como aquele personagem é e de como eles, de certa maneira, têm os seus defeitos. Principalmente é o Sanai, então eu acho que ele conseguiu concatenar muito bem isso, mas novamente, eu ainda achei que foi muito difícil de conseguir engrenar, realmente, de conseguir engatar nesse texto. Mas eu acho que tudo fez muito sentido e alguns mistérios em si foram muito mais o básico do que o funcionamento em si pelo mistério. Somente envolvendo o sequestro. Enfim, quem viu sabe. Eu achei que aquela questão ali ficou um pouquinho meio ambígua e que faz sentido com a personagem, mas que poderia ser melhor no anime de mistério. Então, em conclusão, cara, eu dei um... Novamente, eu dou nota quebrada, porque eu uso Anilish, e aí ele tem todos os bagulho lá. Então, seria um 8. Mas como tá 7.7 aqui, vai ser 8 mesmo. Então, isso. Maurício? Não. Eu tenho uma pergunta, porque senão a nota é explosão de 10. Que isso? Continua? Continua. Foi anunciado. Já tem anunciado? Tem. Abriu do ano que vem. Ah, inclusive. tá, porque senão a nota seria Kombi tacar fogo na Kombi de 10. Que... Me desculpa. Aquele final realmente é uma pedrada que você fala, mano. Taca fogo na Kombi de 10. Mas, de fato, beleza, não sabia dessa informação. Mas se tá confirmado na segunda temporada, ok, vale o 9, justíssimo.